Amém, irmãos. Vamos sem demora neste momento abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 12, versículos 27 a 47. Neemias 12, 27 a 47. Título que eu dei ao sermão dessa manhã, Júbilo Musical. Tem a ver comigo, meus irmãos. Eu gosto de música. E nós vamos entender hoje o chamado do Senhor através desse texto. Neemias capítulo 12, os versículos 27 a 47, a maravilhosa palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã, meus irmãos. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Vi subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da... Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homens de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Amim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo registro do livro de Neemias para nós, que nos traz tão profundo ensinamento e tão profunda esperança, para que nesta manhã possamos aprender mais de Ti e da instrução para a nossa vida de santidade, para a nossa vida como igreja. Abençoa-nos nessa manhã, fala profundamente aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, música. O que é música? Se você tivesse que definir música, como seria a sua definição?
Música é um sistema da cultura humana muito interessante. Porque duas notas diferentes e separadas não formam música. Se eu fizer e se eu fizer você não esperava eu cantar nessa manhã, né? Então aguarda. Isso não é música. Mas se eu concatenar essas duas notas numa ordem lógica e rítmica, talvez envolvendo algum ritmo que eu faço, se eu fizer já parece música, não parece? Tem uma organização interna. Gente, música é uma habilidade que o Criador concedeu aos homens e nasce dentro de nós com a maior facilidade, não é verdade? Você faz música dentro da sua cabeça automaticamente. Ela é um fenômeno da expressão humana dentro da cultura que ocorre num vasto universo de manifestações cotidianas. Ontem, no 7 de setembro, nós ouvimos, para quem ouviu, o hino nacional brasileiro sendo entoado por uma belíssima banda. E esse hino expressa e relembra o conjunto de valores, as ideias e a história da nossa nação. Eu, particularmente, acho o hino brasileiro um dos mais bonitos de todos os hinos que existem. Nós vemos que etnias e tribos usam música para acompanhar os seus ritos e tradições comunitárias o tempo inteiro. Nós vemos a música sendo utilizada nas famílias, quando o papai e a mamãe precisam acalmar o bebê agitado à noite, que precisa dormir, e eles vêm e fazem uma canção de ninar bem suave para o bebê transitar do mundo acordado para o mundo dormido. Torcedores de times rivais unem a sua voz num só coro quando a seleção veste a amarelinha para falar: eu sou brasileiro. E não adianta, vascaíno e flamenguista cantam juntos, eles fazem isso porque é a seleção brasileira. Gente, a música é assim. O que tem em comum em todas essas manifestações? Qualquer que seja. A música ela é uma plataforma que carrega em si uma mensagem e um significado. Ela sempre vai refletir uma espécie de cosmovisão por causa de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e que comunicam ideias por meio da arte. Sempre há uma relação entre a produção musical e o contexto de significado no qual aquela música é gerada. E música, meus irmãos, é um assunto importantíssimo para o povo de Deus. Porque o significado e a função que ela tem nas nossas vidas não pode ser colocado em palavras. Martinho Lutero, apenas fazer uma citação de introdução, ele disse que aquele que despreza a música, como os fanáticos dos seus dias faziam, me desagrada, ele dizia. Porque a música é um dom divino, não apenas uma qualidade humana. A música afasta Satanás e torna as pessoas felizes. Ela nos induz a esquecer toda a ira, impureza, arrogância e outros vícios. E ele disse que depois da teologia, ele atribuía à música o lugar mais elevado e de maior honra na vida do cristão. Esse texto recupera para a gente o lugar e a função da música e redime o seu significado para que ela tenha uma função de expressão de louvor, um júbilo e esperança na presença do grande Deus. E nesse texto nós vemos aqui 4 funções desse louvor musical para a minha e para a sua vida, na relação de Deus conosco. Primeiro, uma função de culto. Depois, uma função de consagração. Depois, uma função de encorajamento. E depois, uma função de resposta à ação de Deus. Culto, consagração, encorajamento e resposta à ação de Deus. Vejamos primeiro a função cultica da música. Você lembra do contexto dos capítulos 11 e 12? Jerusalém não estava habitada, então Neemias faz um dízimo de pessoas para as pessoas se mudarem para dentro de Jerusalém. A cidade que foi reconstruída, os muros estão de pé, as portas estão colocadas, e agora as pessoas começam a se mudar com as suas famílias para dentro dessa maravilhosa cidade, como sinal de que Deus estava habitando no meio do seu povo, Deus estava habitando a cidade santa, e era hora agora de fazer uma festa de inauguração, festa de dedicação. E dos versículos 27 a 30, basicamente o que nós vemos agora é a descrição desses preparativos da dedicação dos muros. O texto nos diz que Neemias começou a convocar agora todos os levitas de
todas as partes para estar em Jerusalém e preparar ali uma grande celebração com hinos de ações de graças e cânticos ao som de símbolos, harpas, liras. Eu não sei se você gosta de festa, gente. Um amigo meu chamaria isso aqui de um verdadeiro piseiro. Quando você tem muito instrumento musical e muita comida, é uma bagunça boa, uma alegria santa. E o texto nos diz que vieram cantores, gente, de todas as partes, dos vilarejos dos netofatitas, de Bet-Gilgal, das terras de Geba, de Asmavete. Todos esses levitas, eles tinham fundado para si vilas e pequenas cidadelas ao redor de Jerusalém. Mas Neemias está falando, a festa não é lá agora, a festa é aqui. Venham todos, tragam seus instrumentos. E os sacerdotes e levitas, então ali se purificam e se consagram com o povo. Meus irmãos, música é Deus quem institui para a glória do nome dele. É Ele quem está mandando. Neemias aqui é boca de Deus para dizer que Deus queria que eles cantassem. Isso não era uma invenção de Neemias. Ele está recuperando uma coisa que o rei Davi já havia feito há bastante tempo atrás. Olha o verso 46 comigo. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Essa é uma referência a 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Naquela outra instância, Davi havia separado ali vários chefes dos cantores entre os filhos de Asaf, que iriam profetizar com harpas, alaúdes e símbolos. Gente, é tão interessante essa divisão detalhada dos levitas. Como é que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele faz com que Davi separe claramente quem são os contraltos, os baixos, os sopranos, os tenores. Que Deus é esse que se preocupa até com a divisão vocal de quem vai cantar? E detalhe, os levitas em si, eles também eram divididos de acordo com o nível de dificuldade dos instrumentos que eles iam tocar. Interessante isso, né? Se você toca só uma percussãozinha ali, meio fraquinha, só uma caixinha de fósforo, você está num grupo. Mas se você toca uma harpa cheia de acordes complicados, você estava num outro grupo. E Deus ia organizando essa orquestra belíssima, porque a música tinha uma função litúrgica na vida do povo de Deus. Ela passou, inclusive, a ter uma função muito interessante no dia a dia cerimonial de Israel. Havia, por exemplo, o sacrifício da manhã, e aí, na hora que tinha o sacrifício da tarde, que os sacerdotes iam trazer o cordeiro pascal, Neemias, em outros momentos, recupera a ideia de que mandava-se fechar as portas do templo, e ali dentro os sacerdotes tocavam a trombeta como preparação para o culto da noite. Que interessante, olha, de manhã, de tarde e de noite, sacrifícios musicais, o tempo inteiro. Meus irmãos, Deus concedeu o dom da música com o maior propósito de todos, de cultuá-lo e fazer conhecidas na terra as suas maravilhas e os seus grandes feitos. Muitas vezes, quando a gente fala da música, e muita gente gosta da música no culto, não é à toa que uma das cobranças que tem comigo é: pastor, canta aquela música, pastor, e aquela música? Mas muitas vezes a gente está pensando em nós, no que nos agrada. Mas você tem pensado na música daquilo que agrada a Deus e expressa quem Deus é na sua grandeza, majestade e glória? O que nós chamaríamos de um culto teocêntrico, centrado em Deus, demanda também uma música teocêntrica. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 4:8, ele respondeu que está escrito: ao Senhor teu Deus somente darás culto. Culto não é para aparecer o músico, culto é para aparecer Deus. E tudo na música deve revolver em torno desse propósito. Até mesmo a maneira como você executa, a maneira como você canta e o gênero musical, o estilo musical que você escolhe. Calvino, numa das suas instruções sobre o culto, ele disse o seguinte: há sempre que considerar-se que o canto não deve ser frívolo nem leviano. Pelo contrário, o canto no culto deve ter peso e majestade, como o próprio Agostinho dizia. E assim deve haver uma grande diferença entre a música feita para alegrar os homens à mesa ou em casa e os salmos que se cantam na igreja, na presença de Deus e dos seus anjos. Interessante isso, né? Ele fala que tudo deve trazer reverência, solenidade, pois estamos na presença do Senhor. A música, ela não é feita somente para sensibilizar meus sentimentos, mas ela deve estar concatenada com a minha mente. Coração e mente devem
trabalhar juntinhos. O próprio apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios 14, versículo 15, quando ele disse: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Às vezes, quando a gente está cantando, a gente faz uma escolha entre uma coisa e outra, né? Agora eu quero cantar no espírito. Aí vai, tá, aí canta no espírito, mas não está pensando muito bem sobre o que canta. Mas tem pessoas que só cantam com a mente, mas não se envolvem com a verdade daquilo que é cantada. Me permita dizer, não se emocionam com as verdades bíblicas maravilhosas. Gente, a música deve ter um sentido completo para nós. Os reformadores viram na música um elemento muito didático para a nossa formação cristã, um ensino e um aprendizado formativo, a internalização de conceitos, por meio até da memorização que a música promove. Calvino, ainda nesse mesmo texto, ele disse o seguinte: tampouco condenamos o uso da voz ou do canto, pelo contrário, muito recomendamos essas ferramentas, contanto que acompanhem o afeto da alma. Ora, assim exercitam a mente na cogitação de Deus e retêm a mente atenta. Esta mente, a qual, como é muito escorregadia e versátil, facilmente se afrouxa e se distrai em direções variadas, a menos que seja sustentada por vários auxílios. Em outras palavras, Calvino fala bonito, né? Sabe quando você está no culto, viajando na maionese? Calvino está dizendo que a música recupera a sua atenção, foca você de novo. Há algo maravilhoso na maneira como Deus criou a harmonia metrificada com a melodia, e todas essas coisas vão nos levando a atentar para o significado do culto. Eu te pergunto, quando você canta, você presta atenção no que você está fazendo? Nós hoje estamos cantando várias músicas. E nessas músicas, no primeiro hino que nós cantamos hoje, você prestou atenção no que você cantou? Se eu tivesse que perguntar para você aqui agora, o que foi que a gente cantou no primeiro hino, você lembra? Isso é muito importante, meus irmãos. Deus está nos instruindo nesse canto que deve ser bíblico, nesse canto que deve ser congregacional, ou seja, nós temos que cantar forte, nós não estamos cantando para nós, estamos cantando para o Senhor, e devemos fazer com toda alegria. Irmãos, particularmente me constrange muito quando a igreja não está cantando direito. Eu já fiz isso no passado, tem tempo que eu não faço isso. De vez em quando dá vontade de, para tudo, para tudo, para tudo. Você está cantando para quem? Está cantando para quem? Para você mesmo? Cantando música de banheiro? Você não está cantando música de banheiro. Você está cantando para a glória do Senhor. E Ele te deu pulmão e ar para você usar essas coisas. Nós devemos cantar para o Senhor. O propósito da música aqui na igreja é o culto a Ele. Esse é o primeiro ponto que nós tínhamos que ver. Mas a função da música também é uma função de consagração de vidas. O texto passa a descrever agora uma série de atos de consagração. Ele mostra, por exemplo, que no versículo 30, se você der uma olhadinha aí, que os sacerdotes passaram a se purificar junto com os levitas e purificar também o povo, as portas e o muro. Quando eles estavam dedicando alguma coisa, eles também estavam se separando, se purificando para o Senhor, se consagrando. Os versículos 44 a 47 dizem que isso envolveu até mesmo retomar o sustento dos levitas, o sustento dos sacerdotes. Provavelmente esses homens aqui estavam meio soltos na vida de Israel e não estavam sendo sustentados para cumprir aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. Reverendo Gustavo hoje falou dos dízimos e ofertas. Veja como os dízimos e ofertas caminham junto com o louvor, junto com a música, na manutenção da casa de Deus. Esse era o objetivo da aliança. Os almoxarifados, as dispensas do templo, tinham que ser cuidadas. E eram importantes também. E isso fazia parte dessa consagração do povo. Esse foi o segundo ato. Então, a purificação dos sacerdotes, a manutenção do sustento deles. Mas, de fato, o que mais chama a atenção nesse texto, e é o terceiro ato de consagração, é a procissão circular ao redor da cidade. Gente, essa cena aqui é muito interessante. O texto diz aí, a partir do versículo 31 até o 43, que Neemias juntou o povo e separou os dois grupos em dois corais, dois coros. E ele deu a instrução que é a seguinte: olha, agora cada um dos coros vai dar a volta na cidade.
cada um indo por um lado diferente, e a gente se encontra lá na frente do templo. Que cena interessante, né? O texto descreve aqui com bastante detalhe. Um deles vai pela direita, na direção da porta do esterco. Era nome interessante, né? Esdras é o guia desse grupo. E ali com ele estavam alguns jovens sacerdotes que iam tocando as trombetas, outros instrumentos musicais também. E aí eles passam pela porta da fonte, sobem direto pelos degraus da cidade de Davi, pela escada que ficava ao longo do muro, acima do palácio de Davi, e depois eles voltam pela porta da fonte que ficava a leste. Esse era o grupo de Esdras. O outro grupo vai com Neemias. E eles vão seguindo pela esquerda. Ele diz que ele e a metade do povo foram seguindo pelos muros, desde a Torre dos Fornos até a parte larga do muro, acima da porta de Efraim, a porta de Gesã, a porta do Peixe, a Torre de Ananel e a Torre do Sem, até a porta das Ovelhas, e pararam ali na porta da guarda, e depois todo mundo se encontrou na frente do templo do Senhor, onde eles reassumiram seus cargos. Gente, qual que é o significado disso? Tem gente que lê esse tipo de coisa e acha que tem alguma coisa semi-mágica e mística acontecendo aqui, né? Como se fosse assim, vamos dar as voltas, agora a gente vai instituir a volta a Jericó, a volta a Jerusalém. Meus irmãos, o significado aqui não é místico. O ponto é o que eles estão fazendo no processo. Eles estão confessando a Deus e louvando ao Senhor com ações de graça. Literalmente, olha o verso 31 comigo. Literalmente, quando ele diz 2 grandes coros em procissão, a expressão hebraica que é literalmente 2 grupos que davam ações de graças. Meus irmãos, é muito mais do que ficar dando voltinha e abranger a cidade para fazer uma proteção mística. Não é nada disso, tá? Eu só estou falando isso porque eu sei que tem gente que pensa nesse tipo de coisa. Mas eles estão aqui se reconsagrando numa grande escala. Eles estão reivindicando nos seus corações essas pedras reconstruídas de Israel. Essa era a santa cidade, como santo é o Senhor. E eles agora são a própria corporificação de tudo isso que está acontecendo. É literalmente o grupo de ação de graças. O ação de graças que vai pela direita e o ação de graças que vai pela esquerda. Eu lembro de uma música que a gente cantava quando eu era criança, que a gente falava que tinha que agradecer a Deus por todos os lados. A gente ficava pela direita, pela esquerda, por sempre. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Jericó, você lembra que eles deram a volta em Jericó, mas Jericó foi consagrada para ser destruída. Essa está sendo consagrada porque foi reconstruída. E o Salmo 48, que não tem necessariamente uma ligação direta com esse texto, mas ele é um salmo que recupera essa gratidão ao Senhor, quando ele diz lá no versículo 12, percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem as suas colunas, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Uma das compositoras de hino mais famosas de todos os tempos, provavelmente a mais famosa de todos os tempos, é Fanny Crosby. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas no século XIX, quando ela nasceu, Fanny Crosby compôs mais de 8.000 hinos. 8.000 hinos. Uma mulher que tinha uma facilidade tremenda, e o que é mais interessante na história dela é que ela só compôs o primeiro hino dela aos 45 anos de idade. Mas mais impressionante do que a vida de Fanny Crosby de compor hinos, é que quando ela tinha um pouco mais de um mês de vida, quando ela tinha apenas 6 semanas de vida, ela teve uma infecção nos olhos. O seu pai já era falecido, e aí a sua mãe levou ela no médico da cidade, o médico não estava, tinha um outro de uma outra cidade que veio, e aí ele recomendou lá um creme de mostarda para colocar no olho dela, que acabou tornando ela cega, pelo resto da sua vida. E aquilo suscitou uma ira tão grande na cidade, que o médico teve que fugir na calada da noite, porque senão eles iriam matá-lo. E quando você pensa numa mulher assim, que ficou cega tão nova, especialmente naquela época, você pensa que a vida dela seria um completo fracasso. Mas é exatamente o contrário que aconteceu, meus irmãos. Aquela menina, aos 8 anos de idade, já demonstrava sua alegria em compor poemas.
Aos 15 anos, ela ingressou numa escola para cegos em Nova York, onde ela passou a lecionar e eventualmente veio a conhecer o seu marido, também um outro cego chamado Alexandre Van Alstyne, um músico, que também veio a ser muito famoso. E a vida de Fanny Crosby foi tão interessante que ela chegou a conhecer 5 presidentes da República que fizeram questão de conhecer ela. E um desses presidentes perguntou para Fanny Crosby qual que era a motivação dela para seguir em frente. E a resposta dela foi: porque Deus me criou para viver uma vida consagrada para Ele. Vida consagrada. E assim, Fanny Crosby, em vez de se afundar em depressão, ela foi uma bênção. E tem sido uma bênção para nós. Meus irmãos, será que a música que nós cantamos, ela expressa que nós vivemos uma vida consagrada ao Senhor? De vez em quando você canta: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Você fala isso para valer ou é só da boca para fora? De gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Quando nós cantamos essas coisas, meus irmãos, nós estamos refazendo o nosso pacto de viver apenas para Deus. Tudo o que nós fazemos deve expressar isso. Esse texto é um texto de música e consagração, mas esse texto também é um texto de música e encorajamento diante da adversidade. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, tem uns detalhes bem interessantes aqui no meio que nós precisamos recuperar. Você percebeu a quantidade de vezes no texto que ele fala do rei Davi? A cidade de Davi, os instrumentos que Davi estabeleceu. Essa figura aqui é muito interessante, meus irmãos. Até porque ela responde uma informação interessante, de que quando esses sacerdotes começaram a procissão, um monte de instrumentos surgiu. Gente, de onde vieram todos esses instrumentos? Afinal de contas, eles estavam reconstruindo a cidade, eles também reconstruíram os instrumentos. É muito interessante essa informação, porque nós lembramos que Davi, quando construiu, o filho de Davi, pelo menos Salomão, construiu o primeiro templo, e ele havia instituído os sacerdotes, os levitas e os instrumentos, todos eles estavam presentes no templo. Mas Nabucodonosor, quando veio e saqueou o templo, levou tudo, inclusive os instrumentos. Porém, Deus retrucou Nabucodonosor com o persa Ciro, que restituiu a Israel tudo que havia sido tomado, restituiu. Queridos, que coisa maravilhosa. Provavelmente nessa volta os instrumentos vieram de volta também. Você já imaginou os sacerdotes falando: ai, que saudade do meu oboé, que saudade de tocar a minha harpa, meu alaúde, minha lira. Os instrumentos representavam a alegria, mas tem um instrumento aqui em particular que é citado 3 vezes nesse texto, que são as trombetas. As trombetas, elas tinham sim uma função musical, cultica, mas elas também tinham uma função militar, lembra? Quando lá no capítulo 4 de Neemias, as trombetas, quando eram tocadas, convocavam todos os construtores a virem com espada na mão, porque os inimigos estão chegando. Os instrumentos de louvor se confundem com instrumentos de convocação de guerra, e é por isso que o rei Davi é citado aqui, o grande general dos exércitos israelitas. E agora, esses instrumentos são verdadeiras armas musicais que declaram o triunfo de Yahvé. Sabe qual é o triunfo, meus irmãos? Nabucodonosor tentou acabar com o templo, mas Deus restaurou o templo. Sambalate, Tobias e Gesem tentaram anular as vozes de louvor do povo de Deus, mas esse povo continua cantando e sambando e rodeando a cidade. Meus irmãos, como é maravilhoso pensar a função da música em trazer encorajamento a nós. Tem uma cena que fica tão perdida na história de Jesus, que foi quando o Senhor Jesus Cristo estava na sua última ceia, naquele momento derradeiro com seus discípulos, e quando ele sai da ceia para então cumprir a sua morte, o texto nos diz que eles cantaram um hino e foram. Aquele hino, que nós não sabemos exatamente qual foi, mas um hino que certamente aqueceu o coração de Jesus e o encorajou para a missão que ele tinha diante dele, de entregar a sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, a música foi um instrumento pelo qual Deus restaurou o coração dos seus servos. Uma cena que eu gosto muito é quando, em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram açoitados e presos
porque eles pregaram e converteram aquela jovem adivinhadora que ficava trazendo revelações sob a batuta lá dos donos da cidade. E eles não gostaram muito quando eles pregaram e ela converteu. E foram lá e chicotearam eles, botaram eles na prisão amarrados em troncos, junto com outros prisioneiros. E o texto nos diz que lá pela meia-noite, Paulo olha para um lado, olha para o outro. Gente, é minha interpretação do texto, tá? Ele vira para Silas e fala assim: Silas, puxa um lá maior aí. E Silas faz. E Paulo puxa, oh happy day. E Silas responde, oh happy day. E Paulo faz, oh happy day. Eu não sei que música que eles cantaram, mas o texto nos diz que os prisioneiros ficaram impressionados com aquele dueto gospel. E de repente, meus irmãos, um grande terremoto acontece. E os alicerces da prisão são abalados, e as portas se abrem, e as cadeias se abrem, e eles estavam livres. E os presos ficaram impressionados com aquilo. Gente, que gogó esse povo tem, né? De dar inveja na Whoopi Goldberg. Meus irmãos, a música, o louvor a Deus nos encoraja. Você sabe quando o pessoal diz assim, quem canta os males espanta? Nem sempre acontece com as músicas aí fora, mas com o louvor de Deus, isso acontece. Porque Tiago disse, ele mesmo disse, lá no capítulo 5, versículo 13, que se alguém está sofrendo, se alguém está alegre, faça oração e cante louvores. A Fanny Crosby compôs alguns hinos extremamente famosos. E nós cantamos aqui, A Deus demos glória. É dela, o hino 42, o Novo Cântico. Junto a ti, o 286 do Cantor Cristão. Quero estar ao pé da cruz, o 107 do Novo Cântico. Que segurança sou de Jesus, o 144 do Novo Cântico. Quero o Salvador comigo, o 109 do Novo Cântico. E todos os hinos, esses hinos que eu falei, têm em comum essa ideia de encorajamento no meio da adversidade. Esse último que eu falei, eu quero o Salvador comigo, ela diz assim na segunda estrofe: quero o Salvador comigo, porque fraca é a minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Não é bom cantar isso? Você canta esse tipo de coisa quando você está triste? Quando você está lá cheio de ansiedade, de depressão, de medo, de aflição no seu coração, de preocupação com o dia de amanhã, você se lembra que a música é uma ferramenta para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração? O que você ouve no som do seu carro? Você só fica ouvindo aquele sertanejo universitário que não vale para nada? Aqueles pagode velho? Sim, Deus abençoou muitos artistas, mas muitos deles não estão fazendo o que eles fazem para a glória de Deus. Você ouve música boa que te edifica a alma, que te enternece o coração, que muda o seu foco e tira os seus olhos das aflições e coloca os seus olhos no Salvador que está vivo e reina. Nós precisamos, meus irmãos, nos encorajar por meio de música. Música. Uma prática que eu sempre tive na minha vida, e eu vou compartilhar com você sem cobrar nada de você. Mas é de simplesmente me juntar com alguns irmãos, botar um violão no colo, ou um teclado ali, ou se não tem instrumento, vai no gogó mesmo, e começa a cantar. Comece a cantar. Vai recuperando, sabe? Sabe aqueles hinos lá do Arco da Véia? Esse é um exercício maravilhoso. Vai recuperando aquilo que você cantava na sua infância. E você vai ver, por exemplo, se você cantar quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Você vai perceber que ao longo da sua vida, Deus vem marcando, sustentando e cuidando da sua história, apesar de você. E as músicas representam o cuidado do Senhor e nos trazem nova esperança. Meus irmãos, esse texto que fala assim de consagração, fala de encorajamento, esse texto que fala de uma música que é cultica, mas ele também encerra dizendo de uma música que é uma resposta a tudo que Deus está fazendo. Para mim, talvez o verso mais importante de toda essa perícope é o verso 43. Veja comigo. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria.
Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Você percebeu o detalhe? Qual é o motivo da alegria? Qual que é? Deus os alegrara com grande alegria. Não era uma alegria humana, não era uma alegria passageira, está tudo muito bem agora, não. Deus gerou dentro do coração deles um espírito de louvor. E o povo se regozijou, porque Deus estava fazendo em todo esse momento a sua obra soberana por meio de agentes humanos. E Ele deu motivo para esse povo se alegrar. Você só tem como entender a alegria desse momento se você se lembrar que lá no capítulo 2 de Neemias, o início disso tudo foi bem diferente. Quando Neemias, o copeiro, que acabou de falar com Artaxerxes, nem era governador, nem pensava em nada disso, ele volta para Jerusalém numa viagem autorizada por Artaxerxes, e ele chega na calada da noite para ver a situação dos muros. Você lembra dessa cena? E quando ele olha, está tudo destruído, gente. Está um caos, uma ruína. Os portões estão queimados, existem perigos, lobos uivando no meio da noite. A cena era desoladora. Gente, Deus transformou as trevas em luz. Não tinha nem gente naquela cidade. E agora o louvor se espalha. O texto diz que as mulheres e as crianças, uma observação bem interessante desse texto, porque elas estão incluídas nesse júbilo de Jerusalém que se ouve até de longe. Outra cena que você deveria lembrar. Você lembra que no passado o que se ouviu até de longe foi o choro de lamento deles. Esse povo que chorava de tanta aflição. Mas agora, meus irmãos, esse povo grita de alegria e de júbilo. Meus irmãos, quando nós pensamos na obra que Deus está fazendo em nós, através de nós, o nosso coração se enche de júbilo. Quando você para pensar o que Deus está fazendo ao longo da história, porque esse templo aqui de Jerusalém é ficha perto do que Deus ia fazer no templo do corpo de Jesus. Você lembra? Quando ele diz, olha, vocês podem destruir esse templo, mas Deus em 3 dias o levantará novamente. E foi isso que aconteceu. Meus irmãos, quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, a sua ressurreição suscitou no meio do povo uma explosão de hinos de louvor e uma explosão de novas composições. O advento de Cristo fez isso. Mal o anjo falou para Maria, ela já estava cantando, Isabel já estava cantando, os anjos do céu estavam cantando, Zacarias estava cantando. E eles cantaram muito e cantaram muito mais depois que Cristo ressuscitou. Meus irmãos, o Novo Testamento tem uma quantidade de trechos e fragmentos de hinos maravilhosos, inclusive composições completas. Nós vemos, por exemplo, que tudo redunda em cântico a Jesus. Apocalipse 5, 9, nos diz que esses seres celestiais, junto com o coro celestial, no momento final, eles cantam um novo cântico, um novo cântico. E eles dizem, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Esse é o novo cântico. E esse cântico é tão maravilhoso de cantar, né? Seja qual seja a versão que você conhece dele, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Vamos cantar junto o refrão? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Você percebe, meus irmãos? Você percebe? O Guilherme Kerr estava muito inspirado quando ele compôs assim. Sabe por quê? Porque lá na terceira estrofe, depois que ele declara essa maravilhosa verdade, ele diz, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Você está vendo? Se Cristo
ressurreto, é o cântico vivo da igreja. Como é que você vive agora? Você consagra os seus dons e talentos, e você canta e canta e canta, até que o seu canto de evangelismo seja conhecido por toda a terra. Quer evangelizar? Começa a cantar. Quer evangelizar esse mundo? Perceba como a música é uma ferramenta para tornar conhecido quem Deus é, sua glória, sua majestade na criação. Uma coisa que me chama a atenção, é uma coisa engraçada, é quando certos artistas seculares decidem que eles vão cantar música gospel. E os motivos são diversos, mas um desses, não vou citar o nome, mais uma vez ele deu entrevista dizendo assim, não, é porque a música gospel, ela me toca de um jeito que as outras músicas não tocam. E eu vou começar a gravar essas coisas. Ele começou a gravar algumas dessas músicas, novamente, eu não vou citar o nome dele. Mas ele começou a gravar algumas dessas músicas, e, curiosamente, pelo menos é o que alegam, por meio da experiência dele no estúdio de cantar essas músicas, alguém viu uma oportunidade de pregar para ele e ele converteu. Meus irmãos, a música é uma ferramenta criada por Deus para a glória de Deus. Só é bobo quem não vê isso. Nós temos uma oportunidade de ficar cantando e louvando e evangelizando até que Jesus volte. E nós façamos assim, por toda a terra, conhecidos os maravilhosos feitos de Jesus para salvar a tantos, para amar, para perdoar, para santificar e para tratar as nossas vidas. Meus irmãos, a música, eu não sei para vocês, mas a música para mim evoca grande esperança no meu coração. Ela realmente tem esse aspecto transcendental, não tem? Bono, vocalista do U2, ele é cristão. E uma vez perguntaram para ele por que as músicas do U2 faziam tantos sucessos. Não era música que você canta na igreja, mas ao mesmo tempo as letras, de vez em quando você pensa, nossa, eu conseguiria cantar isso na igreja. E uma vez perguntaram para ele de onde vinha o segredo das músicas. E ele, numa dessas entrevistas, várias que ele já deu testemunho dele, ele disse o seguinte, o segredo não está na música. O segredo está naquilo que a música transcende para onde ela aponta. E ele disse, a música sempre aponta para Deus. Toda vez que você ouve belos acordes concatenados, que você ouve belos arranjos de cordas e piano e vocais bem harmonizados, eu e você temos um tipo de experiência que transcende a própria experiência. E de alguma maneira, Deus está sendo manifesto nisso que transcende a própria ferramenta. Meus irmãos, as nossas almas querem desesperadamente encontrar o Salvador. E a música pode ser uma dessas maravilhosas ferramentas para nós expressarmos nossa gratidão, nosso culto, nosso júbilo, nossa consagração e nossa devoção a Deus. Uma vez um pregador que gostava muito da Fanny Crosby, estava pregando no mesmo evento em que algumas músicas dela estavam sendo entoadas. Ele chama ela no final do culto e confidencia a ela de que ele amava muito os hinos dela, mas ao mesmo tempo ele se simpatizava com a condição física dela, e ele disse para ela o seguinte, olha, Fanny, eu fico tão impressionado que, como é possível que o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha te dado o dom da visão, uma vez que Ele te deu tantos outros dons, tão maravilhosos. E a Fanny ouve aquilo e vira para ele e diz o seguinte, sabe de uma coisa? Se eu tivesse condições de ter feito um pedido a Deus quando eu nasci, seria para que eu ficasse cega. E ele ficou pasmo com aquilo e falou, você está doida? Quem em sã consciência faria um pedido desse? Por que você pediria algo desse tipo? E ela disse, porque quando os meus olhos se abrissem pela primeira vez, o que eu veria do outro lado seria a face do meu Salvador. Ela não precisava ver nesse mundo para crer no Cristo que era o centro das suas músicas. Em 1955, depois que ela já havia morrido, colocaram uma lápide sobre o túmulo dela e escreveram só assim, que segurança, sou de Jesus. Porque aos 95 anos de idade, ela passou dessa para ver Jesus do outro lado. Queridos, que a nossa música nos faça ansiar por ver Jesus do outro lado.
e que isso te motive a não esmorecer na sua caminhada. Está triste? Canta. Declara a grandeza do Deus que te salvou e que vai te sustentar. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós veremos o nosso Salvador do outro lado. Há tanta coisa que tenta nos cegar nesse mundo e nos tirar o foco. Vivemos vidas ensimesmadas, pensamos nos nossos problemas, estamos aflitos por toda sorte de adversidade. Senhor, mas nós te agradecemos porque há ferramentas do Senhor que abrem os nossos olhos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a ser uma igreja na qual habita ricamente a palavra de Cristo, e que nós falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como a Tua palavra nos ordena que façamos. Senhor, queremos viver assim. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a nossa fé aquecida nessa manhã. Motiva-nos, Senhor, e dá-nos a santidade da qual tanto carecemos para Te agradar. Em nome de Jesus. Amém.